Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Construindo Empresas, o podcast sobre como empresas são realmente construídas. E hoje a gente está aqui com Elton Costa. Tudo bom, Elton? Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí, pessoal aí? Saudação para vocês e vamos conversar bastante sobre a engenharia, sobre as empresas de engenharia, a vida do engenheiro, que tanto sofre aqui para poder empreender nesse país, né? Exatamente. Quiser dar um panorama sobre sua carreira, o que você faz, o que você já fez, seu histórico? Eu sou engenheiro civil de formação, tenho mais de 20 anos de profissão, tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos, fiz gestão empresarial na FATEC, né? Estudei em Minas Gerais, né, na UENG, e também eu fiz gestão de políticas públicas também na Fundação Santo André. Sou empresário, sou presidente licenciado do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, aqui da regional do Grande ABC. Legal, maravilha. E esse tema de sindicato já me interessa bastante, porque abre muito leque, principalmente no tema que a gente costuma falar, né, de empreendedorismo. Como que é empreender como engenheiro aqui no Brasil? É uma coisa fácil? Dá muito trabalho para o sindicato? Como que funciona isso? É que assim, quando a gente está no curso de engenharia, o sonho do engenheiro é ter a sua construtora, sua empresa de projetos, é ser dono do próprio nariz. A gente, no meio do curso, a gente é guiado para isso, né? Então, e o engenheiro, quando ele vai para o mercado de trabalho, mesmo que ele seja empregado, ele exerce cargo de liderança. Então, ou ele é engenheiro de campo, chefe de produção, gerente de obra, gerente de projetos, diretor. Então, assim, a gente tem essa formação já pró-empresa, né? Então, por mais que a gente seja, de repente, contratado engenheiro como CLT, né? Mas ele vai ter um cargo que é de chefia e que tem essa visão da empresa e do empresário. Mas o sonho de engenheiro é ter a sua construtora, né? A maioria dos meus amigos, quando se formaram, foram para o mercado de trabalho, atua durante um tempo até se estabilizar e ter a sua experiência, certo, e já monta o CNPJ e vai. Sem contar que muitos já entram com o CNPJ. Por quê? Porque devido à questão do salário e da quantidade de impostos que vem num CLT, né? Então, o cara, por exemplo, se o engenheiro um salário mínimo profissional está em torno de R$12 mil. Certo. R$12 mil ele vai pagar um terço do salário dele vai embora, né? Só na carteira, né? De desconto. INSS, fundo de garantia, enfim, os descontos normais. Se ele vira um PJ, que a gente chama, né, de PJ, né? Se ele abre uma empresa, se é uma empresa de engenharia, ele vai para o lucro presumido, então ele paga 17%. 18%, 17% um pouquinho. Então só nisso daí ele já ganha. Só que se ele vai para um simples, para aquela modalidade que é mais nova, que é a empresa de um único dono, que eu agora esqueci o nome, que aí ele já paga menos imposto ainda. Se ele monta uma empreiteira, 6%. Nossa. Então, o engenheiro, ele olha isso daí, né, essa questão do CLT, ele não quer, ele não gosta de trabalhar como CLT, porque ele não tem tem todos esses descontos na carteira. Então, o engenheiro ele já vai sendo encaminhado para virar um empresário. Certo. Só que o engenheiro, eu sempre falo, ele sofre os dois problemas de ser empresário e ser microempresário, médio empresário. Por quê? Porque se você não pagar imposto, o governo vem e te dá um monte de multa, te processa, você vai pro negativa, vai pro CADIM, negativa seu CNPJ. E quando eu falo assim de médio, assim, empresas que, sei lá, tem sua receita 1 milhão, 1,5 milhão por ano, 2 milhões. Certo. Né?
Então não é um negócio nossa, né? Até por quê? Porque você tem um monte de contas para pagar. Né? Se você tem uma construtora ou uma empresa de projetos, você vai contratar projetistas. Esses projetistas são caros e são pessoas especializadas. Uhum. Se você vai contratar mão de obra para construção, você tem que contratar bastante gente. Né? Então, o BDI de uma construtora, a gente sempre fala que é o número mágico, é 40%. Então, você tem 40%, porém, você tem os impostos nesses 40% do Tira BDI. desse 40%, né? Então, você tem menos. E ele sofre porque se ele não pagar o imposto, dá problema. Sim. É fato. E também ele sofre por quê? Porque, via de regra, ele sofre uma ação trabalhista. Então, vira e mexe vai ter, né? Ele sofre nas duas pontas. Então, ele sofre um tipo de pressão que, cara, é surreal. Entendeu? Então, e o fato dele ser uma empresa menor, ele sempre é contratado por uma empresa maior. Então, ele vai fazer uma empresa de instalações elétricas, uma empresa de assentamento de blocos, uma empreiteira, né, que faz instalações hidráulicas, né? Isso, só que ele tem todo esse sofrimento para ele conseguir crescer. Então, isso é um cenário bem desafiador para a gente. E com essa pejotização, como que fica a questão do sindicato? Porque o sindicato é mais voltado para o CLT, né? O sindicato dos engenheiros, ele é o representante legal no país do profissional de engenharia. Certo. Então, a partir do momento que o engenheiro se formou, ele faz parte da nossa base. Né? Então, assim, dentro do sindicato, você tem pessoas de todas as formas, desde o empreendedor, do startup. Porque a engenharia, a gente não está falando só em engenharia civil, porque todo mundo, quando pensa em engenharia, pensa no civil. Não, tem civil, mecânico, eletricista, automação, gestão, energia, elétrica, até ambiental, né? Engenharia ambiental. É tudo. Né? Então, por exemplo, o cara é engenheiro de software, ou ele fez análise de sistemas, entendeu? Então tem essa ciência da computação. Então, você tem tudo isso na nossa base. Né? Então, dos mais variados tipos e estilos de engenharia. E a galera pensa nesse engenheiro de construção mesmo, né? De fato. E aí a gente tem toda essa... Só que todos eles são representados pelos sindicatos de engenheiros. Então, por exemplo, uma das questões que nós estamos levantando isso é que os médicos do Rio Grande do Sul já conseguiram isso, é que os PJs, a gente participe também das negociações de rescisão contratual. Por quê? Porque, cara, você é um empregado. Seu regime de contratação não é a CLT, mas você é um empregado. Sim. Né? E o sindicato dos engenheiros, ele representa todos os engenheiros. Então, a partir do momento que eu sou um empregado e sou PJ, com prestador de serviço, o sindicato ele pode sim entrar nessa negociação. Até para conseguir melhores condições de trabalho. Né? Certo. E só que a justiça, ela não reconhece. Né? Então, só que no Rio Grande do Sul, os médicos de lá conseguiram isso. Por quê? Porque o médico é a mesma coisa. O cara vai lá, ele vai meter nota fiscal, ele vai, abre uma empresa... Ele vai abrir o consultório, a clínica dele e virou empresa. E vira uma empresa. Entendeu? Então, assim, o engenheiro, ele tem essa situação. O sindicato hoje, ele está se transformando em... Para além de ser representante da categoria e da engenharia, para se tornar um hub de negócios. Certo. Um lugar onde que você, por exemplo, me formei engenheiro, quero me colocar no mercado. Você tem o sindicato ali com o núcleo de oportunidades. Então você tem toda uma consultoria de RH, uma consultoria para montar o seu currículo, fazer recolocação. Esse setor de oportunidades do sindicato é para aquele cara que está desempregado ou que está querendo se colocar no mercado. Certo. Né? O sindicato tem isso. Independe se é PJ ou se é CLT.
ele faz isso para a sua base. O sindicato também, ele participa também dos conselhos de engenharia, ele participa dentro das suas subsedes dos municípios. Então, por exemplo, lá em Santo André, hoje no Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental, o vice-presidente é do Sindicato dos Engenheiros, é o engenheiro ambiental Cláudio Augusto. Certo. Né? E a gente participa também do Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Política Urbana, né? Participamos das organizações de engenharia estudantis. Então, por exemplo, o Centro Acadêmico das Engenharias da UFABC, o presidente é um associado nosso. Né? Então, certo. A gente vai... Ele tem um papel muito mais ativo do que um sindicato comum, né? Que ele só está lá esperando ser acessado, né? Ser acionado. É que antigamente, antes de 2017, antes da reforma trabalhista, o sindicato era assim também, reativo. Só que de lá para cá, a postura dos sindicatos em geral, quem não mudou essa postura de ser reativo, ficou para trás. Ele perde representação, perde recurso, fica muitas vezes refém de negociações com as empresas, né? E aí você acaba se descolando da base. E perde totalmente o protagonismo, né? Exatamente. Então, assim, e nós estamos fazendo vários trabalhos para conectar essa base junto com o sindicato, porque a gente depende do engenheiro para sobreviver. Sem dúvida. E é difícil acessar o engenheiro. Tipo, o cara que é de baixa ou média renda, é difícil ele ter. É um serviço que é caro, né? Você acha que existiria alguma forma de viabilizar isso para que a pessoa comum possa ter acesso a isso, né? Se ele vai construir uma casinha pequena de 2 dormitórios, a parte da engenharia fica cara nessa construção, né? Sim. Assim, eu costumo falar o seguinte. Quando a gente fala de construção, eu sempre dou exemplo da questão da saúde. Mas não serve só para a saúde. Direito, né? Então, quando você pega e fala de o engenheiro na construção é caro, ele não é que ele seja caro. Ele tem um valor agregado. É um custo elevado na sua mão, né? de obra. Porque, assim, enquanto profissional, o engenheiro muitas vezes é mais barato do que o pedreiro, do que o carpinteiro, do que o armador. Então, quando você vai contratar um bom pedreiro, um bom carpinteiro, um bom armador, você vai ter salário de 10, 12, 15 mil para esses caras. Sim. O engenheiro quase o valor do engenheiro. Só que o que o engenheiro agrega em termos de otimização de recursos, gerenciamento, gestão, fazer as coisas dentro das normas, evita patologias, né? Você faz tudo de uma forma racionalizada. Então, o que acontece? Por que as pessoas têm esse pensamento de que engenheiro é caro? Porque não usam. Porque as pessoas não têm esse hábito de usar o engenheiro. Mas por que... Aí eu pergunto assim, né? Mas por que a pessoa não tem esse hábito de usar? Simplesmente porque não tem acesso a esse tipo de serviço. Aí eu falo assim, mas, poxa, Elton, como é que a pessoa não tem acesso? Porque você não tem um serviço público de engenharia. Exato. Não existe nada. Não tem. Então, assim, essa é uma das questões que o sindicato luta, para que a gente consiga levar a engenharia para toda a população. O cara que não contrata engenharia vai continuar não contratando, com serviço público ou não. Se eu tenho um serviço público de engenharia, pelo menos ele tem um acesso ao profissional. E a partir do momento que ele tem esse acesso, ele começa a verificar os benefícios que tem e que o seu desperdício em obra, que seria de 30%, 40%, ele cai para 15%. Só aí já de repente paga, né, o serviço? Paga várias vezes o engenheiro. Né? Então, quando você vai começar a calcular metro cúbico de concreto que você economiza, bloco de concreto que você economiza, areia, cimento, ferro, forma, tempo de profissional, tudo isso daí, quando você vai somar, você fala, não, eu pago. Só que isso não acontece porque as pessoas não têm acesso. É mais ou menos o que aconteceu quando a questão da saúde pública.
Você tinha, eu sempre comparo, faço essa comparação porque é a maior comparação possível. Médico sempre foi caro. Sim. Sempre. Historicamente sempre foi caro. E médico era inacessível antes do SUS. O médico ele deixou de ser caro depois do SUS? Não. Continuou sendo caro. Só que a população ela começou a usar os serviços do médico. E hoje, os médicos são imprescindíveis na nossa sociedade. Antes, você resolvia lá com o chazinho da tia, com... Até na farmácia, né? Você vai na farmácia, pede alguma sugestão, ele te dá, você compra e tenta melhorar naquilo. Não, você chegava, você passava por uma consulta no farmacêutico, já saía medicado, muitas vezes com injeção, com tudo. Me dá uma injeção disso daqui. Aí o cara ia lá e dava, entendeu? Então, e tinha época que o farmacêutico não era formado, ele era o farmacêutico prático, né? Prático. É a experiência que ele já tem de alguns anos, ele era autorizado a tratar totalmente a pessoa, praticamente. E o farmacêutico prático, eu comparo ao mestre de obra, o pedreiro também, que eles não têm formação, eles são práticos. Sim. Então, assim, o pedreiro e o carpinteiro, o armador, eles vão aprendendo, eles entram tudo como servente e vai no transcorrer da sua evolução profissional, vai ascendendo, vira pedreiro, assentador, armador, carpinteiro, vira especializado em acabamento, pintor, ele vai para um outro caminho. Ele virava eletricista, mas depois da NR10 aí parou, porque aí você tem que ter o curso. Né? Então, deu uma segurada em relação a isso. Agora, o que nós temos que ter? Exigências de formação para nossos profissionais, né, de construção civil, e você tem que ter o acesso, o livre acesso da população ao serviço de engenharia e arquitetura. Sim. Né? Então, a engenharia e a arquitetura tem que ser vista como um direito do cidadão. Ela tem que ser pública, universal e gratuita. Né? O cidadão tem que acessar esse serviço. Você tem defensoria pública, você tem saúde pública, você tem educação pública, você tem assistência social pública, você consegue fazer reiki, você consegue fazer acupuntura, você consegue fazer fisioterapia, você consegue fazer veterinário, né? Sim. Mas você não consegue um engenheiro e arquiteto públicos. E como que poderia viabilizar isso? Hoje nós temos uma lei, que é a Lei 11.888 de 2004, que ela foi instituída, que ela institui o serviço de assistência técnica para habitações de interesse social, que seria a assistência técnica gratuita. Certo. Temos o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e temos o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. E, no caso aqui da capital, a gente tem até o Fundo Municipal, que é um fundo com muito dinheiro, né? E que poderia pegar recursos desse fundo e colocar nesses serviços para assistência à população. Eu posso fazer um serviço de engenharia pública fazendo igual a contratação dos médicos. Você tem uma OS, uma organização social de saúde, né? E essa organização ela presta aquele serviço para a população. E é remunerada conforme a prestação de serviço que ela tem. Estabelece metas, estabelece formas, mas isso podemos também seguir o caminho da Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela atende um X de pessoas dentro de um recorte de sociedade, porém o que passa desse recorte ela tem um convênio com a OAB. E aí a pessoa tem acesso a um advogado por um preço bem baixo. Bem baixo. Entendeu? Então, você tem essas duas formas de você levar a engenharia e a arquitetura para a população. Você pode fazer isso, um convênio com os conselhos regionais, seja de arquitetura, seja de engenharia. Você tem as associações de engenheiros e arquitetos, né, no estado de São Paulo inteiro. Você tem o próprio sindicato dos engenheiros, sindicatos arquitetos também do estado de São Paulo. Então você tem várias, o Instituto de Engenharia. Então, você tem várias formas de você fazer com que as pessoas consigam acessar esse serviço. E isso vai garantir uma das coisas que está dentro da nossa Constituição, que é o direito à moradia. Exato. E o que falta para isso acontecer? Vontade pública, vontade política. Falta organização dos engenheiros. Você, engenheiro, você, arquiteto, tem que encampar essa luta. Os médicos, eles conseguiram... Os médicos que trouxeram o SUS para a população.
Nós, engenheiros, arquitetos, a gente tem que também levar isso para a população, levar esses serviços. Isso vai valorizar a nossa profissão. A gente vai ser reconhecido, as pessoas vão entender por que eu pago caro no engenheiro. Você vai fazer um projeto, você vai cobrar num projeto, sei lá, 15 mil reais, um exemplo, de uma residência, num projeto de aprovação. Aí você vai cobrar 15 mil, aí você vai cobrar mais 5, 6 mil no fundações, estruturas, tal, tudo e tal. Quando você vai somar, de engenharia eu gastei, sei lá, 30 mil reais, mais ou menos. Só que a custo dessa obra, você vai gastar 200 mil, 300 mil. Não, e muitas vezes vai gastar 40, 50 em armário. Não faz sentido, né? Mas é isso. Mas o cara olha e fala, não, engenheiro é caro. Entendeu? Ah, mas é só um desenho. Não... A pessoa tem que entender todo o encadeamento do projeto, desde da concepção do projeto, que é uma das coisas que, por exemplo, o engenheiro ele pode fazer projeto arquitetônico? Pode, mas eu sempre oriento a buscar um arquiteto, porque vai modular melhor o espaço, vai já pensar em decoração, já vai pensar na iluminação do sol, no vento, na parte térmica, né? Eles vão pensar fora da casinha. O engenheiro já não, ele vai fazer um negócio mais... pode pensar nisso? Tem as suas exceções? Tem, mas a maioria vai fazer um negócio mais econômico possível, mais simples e mais fácil de construir. Viável, né? Vai procurar viabilidade. E, exatamente. Assim, o que eu acho importante de ter o acompanhamento é durante a obra, que ele vai acompanhar. Aí você vai ter um chuveiro que não vai cair o disjuntor se ligar ele na potência máxima. O ralo vai escoar a água. A torneira vai ter água suficiente para lavar tudo que você precisa. Eu acho que essa parte falta. Porque você pode ter lá o mestre de obra, você pode ter a equipe construindo, mas muitas vezes se não tem alguém acompanhando aquilo de perto, o serviço pode ser feito pelo servente que não tem aquela experiência, o ralo fica mais alto que o resto do banheiro. Já vi muito disso acontecer. A caída do banheiro... a caída do banheiro é pro canto, não é pro ralo, né? Não, você tem, e uma das coisas, por exemplo, que a gente pode falar, que é extremamente importante... principalmente agora nessa questão de mudanças climáticas, que o pessoal não se liga nisso, mas a gente precisa de ter proteção anti-surto, que é o raio. Sim. Você tem que ter uma proteção para aquilo lá, porque um raio que cai na tua casa queima tudo. Né? Então ou então às vezes acontece, igual aconteceu esse tempo atrás aqui, que cai energia. Aí quando voltou a energia, voltou no 380. Aí saiu queimando um monte de aparelho aí. Então, se você tem dispositivos adequados para num pico de tensão ele desligar que é o DPS, que a gente chama, certo. Né, dentro do seu quadro, você consegue proteger todos os seus equipamentos. Só que imagina, você perdeu uma geladeira, perdeu uma máquina de lavar, um computador, uma televisão... porque deu um raio ou então, na volta da energia, deu um pico de tensão. Isso, hoje em dia, é inconcebível. Né? Fora também que você tem... Nós, assim, aqui no Brasil, a gente tem processos construtivos que são... Há 500 anos atrás, a gente construía assentando um tijolinho no outro e continuamos construindo assentando um tijolinho no outro. Não muda, né? Sendo que nós temos processos industrializados para a gente poder fazer a construção mais barata e mais baratas, com maior produtividade, com menos pessoas. Porque hoje, por exemplo, a gente tem um problema que o nosso empresário de construção civil ele está sofrendo com falta de mão de obra. Por isso que eu falei que você vai pegar um carpinteiro bom, é 10 pau, 12, 15. Ele tem demanda, vai aumentando o preço, né? Natural. Não, lógico. Um cara bom, cara de anos de experiência, o cara vai cobrar caro. Você vai fazer um serviço na sua casa, uma diária de um pedreiro, uns 300 pau, 300, 400 reais. Entendeu? Então, tipo assim, uma diária. Aí você vai fazer uma obra... não, é só uma reforma de um apartamento. O cara conta quantos dias ele vai gastar. Vou ficar 3 semanas. Vai lá, são 15 dias. 15 vezes 400. É brincadeira. Cara, né? Aí fora... mas eu tenho que levar o meu ajudante. É mais 200 conto.
Entendeu? Então você está gastando R$ 600 por dia de um profissional. E aí quando você precisa. Aí você. Ah, mas você tem que tirar a RT do engenheiro. Ah, mas é só isso. O engenheiro precisa de RT. Sim, precisa de uma RT. E precisa também da população exigir que o engenheiro vá lá. Né? Muitas vezes as pessoas, pelo fato de eu ser, de eu ser do sindicato, as pessoas vêm me procurar com dúvidas e tal. A maioria das vezes eu falo assim, primeira pergunta que eu faço, tem profissional contratado? Não, tenho. Tá, então pede para ele me ligar. Ah, mas... Não. Eu entendo a sua dúvida, mas você precisa primeiro tirar com ele e ele vem e me liga. Ou você passa o meu contato, pede para a pessoa entrar em contato, vou sentar com a pessoa, vou atender, vamos esclarecer, vou te ajudar, no que for. Mas o meu apoio é em relação ao profissional. No caso, né? Quem está fazendo. Ao profissional. Porque eu tenho que respeitar essa pessoa. Né? E a gente tem que parar de ser terra sem lei, a engenharia e a arquitetura. Tem que parar com isso. Hoje, se eu tenho um terreninho e quero construir uma casa, dá para construir sem engenheiro ou é obrigado a ter? É obrigado a ter. Até para você tem que aprovar o projeto na prefeitura. A prefeitura ela vai exigir que tenha um autor do projeto e o responsável técnico. Pode ser a mesma pessoa. Ou pode ser pessoas diferentes, mas ela vai fazer essa exigência. Você vai ter que constar na placa, lá na obra. Você vai ter que comunicar o início de obra para a prefeitura. Você tem que comunicar o término de obra da prefeitura. Dependendo da prefeitura, você tem que comunicar cada fase. Então, iniciamos a fundação. Tá, aí o fiscal vai lá. Estamos levantando a primeira laje, batendo a primeira laje, o fiscal vai lá. Estamos em etapa de alvenaria. Então, você tem essas comunicações que a gente... não são todas as prefeituras. Tá? Certo. A maioria não faz isso. A maioria te dá o alvará, você vai lá, constrói, quando terminar, o fiscal vai lá para ver se está de acordo com o projeto, te dá o habite e tchau. Porque muitas vezes para a prefeitura o que interessa a área construída se está batendo com só o projeto. Só para o IPTU, né? Porque é uma fonte de arrecadação. Infelizmente é isso. Mas quem deveria se preocupar com isso, se está sendo bem feito ou não, é o profissional. E essa relação cliente-profissional é uma relação que hoje é ruim. Porque muitas vezes ou o cliente exagera no pedido, quer que o cara vá lá todo dia e não paga por isso. Ou então muitas vezes o cliente negligencia, tipo, tá tocando pedreiro e toca aí. Pede para ele fazer diferente do projeto, alguma coisa. É o que mais tem. Aí depois fica pronto, aí o cara fala assim, pô, meu... Aí não aprova, né? Mas, o que tá acontecendo aqui? O fiscal tá errado, o fiscal tá pegando no meu pé. Aí você vai olhar e fala, meu amigo, porque você não fez de acordo com o projeto. Mas você tinha que ter vindo aqui, você tinha que me orientar. Ih, rapaz, nossa, daí a gente escuta bastante. Mas, enfim, né? E é isso que eu falo. E nós, da engenharia, a gente tem essa situação de ser empreendedor, mas também ser empregado. Sim. Né? E, a maioria das vezes, a gente, igual eu falei, nossas empresas são micro, pequenas e médias empresas. E a gente tem que passar pelas agruras de ser... Mesmo eu tendo uma média empresa, eu sou empregado da empresa maior. Certo. E essa empresa maior ela vai querer explorar e me arrancar tudo que puder de mim. Pagar o mínimo possível, Pagar o mínimo possível. E vale a pena hoje empreender como engenheiro? Montar uma construtora, um escritório de projetos, alguma coisa? Vale. Se tem uma profissão que ela sempre vai ser necessária, é a engenharia. Sempre. Por quê? Porque tudo que envolve qualquer transformação da natureza, essa mesa, esse microfone, esse copo, essa televisão, qualquer coisa, isso algum engenheiro passou. Algum projeto foi feito. Alguém pensou isso daí. Qualquer transformação da natureza, ela passa pelo engenheiro. Quando você vai fazer uma plantação, você precisa de um engenheiro agrônomo. Uma criação de gado, uma situação de chuvas, de rio, irrigação. Quando você pensa
em levar água potável para a população, quando você pensa qualquer coisa que envolva, que mexa a natureza, você tem engenharia no meio. E hoje em dia, cada vez mais, você precisa mais da engenharia, porque cada vez mais a tecnologia vai avançando e as ferramentas que vêm são desenvolvidas por engenheiros. Desde dos hardwares, essa televisão, Smart TV, parará, que acessa a internet, você joga o jogo, faz um monte de coisa aqui, e os softwares, com inteligência artificial, com que todo mundo fala, mas a inteligência artificial vai roubar o emprego de muita gente vai ser engenheiro de IA. Não. Sua profissão qual que é? Eu trabalho com software. Com software. Então, você trabalha com software. Aí você vai lá e desenvolve os softwares tudo. Mas você vai desenvolver o software para um outro profissional de engenharia trabalhar. Sim. Seja com gerenciamento, com gestão, com cálculo estrutural, cálculo de instalações, qualquer coisa. A pessoa precisa saber olhar para aqueles dados, para aquele resultado daquilo e interpretar aquilo. Interpretar, exato. Então, por exemplo, não adianta a pessoa falar assim, mas eu fiz uma planta da minha casa na IAF, renderizei, fiz lá uma maquete eletrônica, que bonito e tal. Tá bom, só que quando você vai olhar, o banheiro está de frente para a sala. Ou conectado com a porta na cozinha. Entende? Sim. Então, assim, aí você vai olhar, vai verificar que a iluminação, o tamanho da janela não está adequado ao tamanho do ambiente. Então, que você tem que ter lá, quando áreas de ocupação permanente, né, é um sexto do vão daquela... a área de iluminação tem que ser um sexto do tamanho da área daquele cômodo. Então, se tem 6 metros, tem que ter 1 metro de janela ali. Exato. No mínimo. No mínimo. E aí se você for um banheiro ou cozinha, que é uma área de você não, né, ocupação provisória, você vai lá, cozinha, sai fora. Vai passar de jantar. Você vai no banheiro, toma banho, faz o que tem que fazer lá e sai fora. Esse pode ser 1/8 do tamanho da área. Certo. Mas isso, se você não tiver estudado, você não sabe. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar sobre isso. Entendeu? Se você não for um técnico em edificações, técnico, nível médio, você não vai saber. Entendeu? Então, e metade disso você tem que considerar como ventilação. Então, por exemplo, eu faço uma janela de 1,20 m por 1,20 m, ou 1 por 1, por exemplo. Você fez pegando esse seu caso. Vai ser uma janela tamanho 1 por 1. Metade dela eu tenho que ter de ventilação. Então ela tem que abrir metade. Tem que abrir metade. Entendeu? Tudo isso é questão de técnica, entendeu? Técnica de projeto. Eu posso fazer um desenho, a IA pode me proporcionar um desenho extremamente lindo e maravilhoso. Só que não fica adequado. Não né? fica adequado. Você tem uma posição pegando residência, tá? Você tem uma posição porque prédio, normalmente tem apartamentos em todos os lados. Sim. Mas você tem uma residência, você tem o lado que o vento sopra. Você tem o norte magnético, você verifica o lado que o vento sopra para você poder fazer uma ventilação adequada e melhor da sua casa. Você acha que o software vai olhar isso daí? Não vai. Não é nada. Isso vai refletir em economia depois, pensar, né? Porque você não precisa de ar-condicionado, você faz no pé direito mais alto. Eu quero fazer... Porque aqui no Brasil, por exemplo, nosso país é um país quente e os prédios... Cada vez a altura entre o piso e o teto está diminuindo. Em vez de aumentar. O pé direito aqui tem que ser alto, tem que ser 3 metros. Não pode ser. Mas é que é economia de recursos na construção também. Exatamente. Você tem 2 fiadas de bloco a menos por andar. Que quando você vai fazendo uma construção desse tamanho, diminui bastante. Sim. Só que, por outro lado, o conforto ambiental lá dentro piora. Né? Você tem uma situação de piora no conforto ambiental. Né? Por quê? Porque se você tem uma casa com um pé direito mais alto, ela é mais confortável. Tem mais espaço para o ar frio que vem embaixo entrar
e o ar quente ele sobe mais. Fica no teto, não e aí incomoda. e aí você consegue ter um espaço melhor climatizado. Mas, cara... E dá uma sensação melhor você estar num lugar alto, que nem aqui. O teto é alto. Pô, você não sente, tipo, fechado ali dentro, abafado, né? Parece que dá uma sensação de mais... Até mais amplitude, mais conforto mesmo. Exato. É muito mais confortável. E você pode fazer... brincar com essas questões arquitetônicas. Colocar uma sanca, colocar os spots, fazer iluminação indireta. Você tem um monte de coisa que pode fazer lá. Os arquitetos eles ficam felizes com isso. Tem um restaurante que eu costumava almoçar lá no centro de São Paulo, que ele tem aquelas janelas antigas, tipo fazenda mineira, né? Você vê que tem aquela janelona de 2,5 metros, que chega quase no teto, tudo. Pô, é gostoso ali, é clarinho, cara. Você vê que, tipo, parece que você tá com tudo aberto na frente, assim. É um lugar que você fica confortável lá dentro. Você não tem vontade de ir embora, né? Sim. E aí essa falta da engenharia, né, essa ausência da engenharia como direito do cidadão, acarreta um mundo de problemas. Então, por exemplo, se eu faço um projeto que é claustrofóbico e tem problemas de ventilação, as pessoas que vão morar ali dentro vai ter problema de rinite, vai ter sinusite, vai ter problemas respiratórios. Se tiver doenças contagiosas, vai pegar todo mundo. Entendeu? Porque é isso. Então, assim, quando a gente não tem esse direito, as pessoas saem ocupando terrenos e vai construindo aleatoriamente, porque é terreno ocupado. Você não tem um pensamento técnico voltado para a solução daquele problema. E isso cai na situação de nós, engenheiros, nós precisamos de chegar e sermos mais ouvidos. Começar a pensar em exigências legais quando a gente pensa em planejamento de desenvolvimento de cidades. E mesmo cidades e zonas rurais. A gente precisa ser levado em consideração. Ah, mas Elton, tem gente que prefere diz que tem que adensar. Tem outros que falam que tem que... certas escolas falam que tem que horizontalizar. Independente do que você pensa em termos de pensamento urbano, você tem que fazer alguma coisa, não pode ficar essa zona que tá. Tem que ter um estudo, tem que ter um padrão, inclusive, né? Entendeu? Então você tem certas situações e certos locais que, por exemplo, você pega o centro de São Paulo, você vai demolir um prédio antigo e vai fazer um novo, você tem que obedecer uma série de recuos. Mas, pô, cara, ali não precisa, porque você já tem um monte de prédio que nunca obedeceu nada. Não vai mudar muito, né? Não vai mudar mas nós precisamos melhorar a urbanização das cidades. Sim, concordo, temos que melhorar. Mas a gente tem que melhorar onde dá para melhorar. Onde que nós vamos melhorar? O centro? Não, vamos melhorar a periferia, que eu tenho que ir lá fazer regularização fundiária, urbanização de favela, levar saneamento para o povo. Temos que fazer produção habitacional. Aquele contexto de nós temos que ocupar os vazios urbanos? Sim, temos que ocupar os vazios urbanos. Mas tem pessoas que moram 30, 40, 50 anos, gerações, naquela ocupação, naquela favela. Aí você vai simplesmente arrancar aquele pessoal de lá e botar no outro lugar e, tipo, as pessoas não vão querer. Né? Você tem um histórico de vida, todo mundo se conhece ali. Então, assim, é uma comunidade. Você vai desmanchar aquela comunidade e empurrar cada um para uma Coab X, Y, Z. Geralmente longe do centro. Muito longe, né? do local onde elas moravam. Não, e vai ter aquele ônus de transporte também. O cara vai sair lá em Taboão, tinha, né? Uma bem grande. O cara vai sair de Taboão para trabalhar aqui em São Paulo, ele já vai perder aí 2 horas. Exato. Em cada trecho, né? Para vir e para voltar. Aqui na capital, você tem um vetor de crescimento de habitação de interesse social que na Zona Norte, que é muito grande. Perus, aquela região lá, de cabeça agora eu não lembro, mas assim, só sei que são 20 mil apartamentos, assim. É muita coisa para um espaço só e que a pessoa só vai lá para dormir. Aí você cria espaços que não tem vida, não tem movimento, não tem um mercado, não tem nada. Você vai lá às ruas, aqui em São Paulo tem vários casos assim, que você anda muros altos,
calçada, a iluminação fica prejudicada, a insegurança é grande, aí você tem que ficar colocando câmera para tudo quanto é lado. Só que o lugar que tem movimento, que tem um bar, que tem um mercado, que tem... Você gera vida. E aí esse movimento, ele faz com que as pessoas acabam ficando mais seguras. E vira comunidade de fato, né? Exato. Porque um conhece o outro na padaria, no mercado, na farmácia. Acaba criando aquele vínculo, né? E nós, engenheiros, a gente tem uma responsabilidade muito grande de poder organizar isso. Organizar o mercado imobiliário. Né? Hoje você tem um mercado imobiliário que, lógico, a função dele é ganhar dinheiro. E não estou falando para você que tem engenheiro que fala assim, não, mas eu preciso ganhar dinheiro. Sim, temos que ganhar dinheiro. E dá para a gente ganhar dinheiro. Só que nós temos que organizar a cidade. Temos que pensar a cidade. Tem um espaço a dar com o pau para fazer construção. Só que nós temos que ir pensando a questão urbana de uma forma em que a gente consiga criar essas centralidades, né? E não precisa ficar dependendo de você ter que ficar fazendo grandes deslocamentos. Né? Por quê? Exato. Porque você entope as ruas de carros, o metrô cresce e vem mais gente para ele, o transporte público não dá conta, porque é muita gente, e são deslocamentos muito grandes. Né? Então você tem essa... eu falo que a gente precisa de construir câmaras no setor público, câmaras técnicas que discutam isso e que essas coisas passem pelo crivo técnico. Teve uma pessoa que até me propôs de fazer um quarto poder, que seria isso. Essa questão... Essas comissões, né, no caso. Essa questão técnica, entendeu? Porque questões técnicas tem que ser tratado por técnicos. Entendeu? Então não adianta... Fazer, né? Porque hoje em dia a gente tem muito... É duro, mas a gente tem vários secretários de obras que não sabem o que é uma obra. Né? Mas o cara tá lá. É advogado, administrador, mas não entende do risco. Mas o cara se cerca de um monte de profissionais. De assessores e tal, mas não é a mesma coisa. As prefeituras não... Assim, uma das coisas que acontecem é que as prefeituras cada vez contratam menos engenheiros e menos arquitetos e terceirizam mais. E aí, a partir desse movimento de terceirização, ela empurra. Hoje, por exemplo, na lei de licitações, você tem uma modalidade chamada integrada. Modalidade integrada é o seguinte: o poder público dá um input, um estudo preliminar, alguma coisa, e aí o ganhador ele desenvolve o projeto e executa a obra. Quase um turnkey. Eu falo quase porque o turnkey é o chave na mão, né? Uhum. Então, o turnkey ele também sai do zero, só que o turnkey ele entra antes, né? E também você usa muito por questões tecnológicas, de uma tecnologia específica e tudo certo. e tal. Mas nesse caso da licitação integrada, não, ela já vem com o projeto e a obra junto. Porque é para terceirizar mesmo. Sim. É para o poder público nem pensar em projeto. E aí, quando você olha os quadros nas prefeituras, a maioria delas não tem engenheiros e arquitetos suficientes para poder dar conta, nem de gerenciar. Nem de fazer um termo de referência adequado para fazer uma contratação, nem de fazer os estudos preliminares adequados para a prefeitura montar, o poder público montar um projeto, para aí sim, depois que o projeto é pronto, captar recurso. E nessa integrada, o projeto feito pelo vencedor da licitação, ele é avaliado pelo poder público ou não? Teoricamente, sim. Mas não tem o número suficiente de engenheiros também, né? Exatamente. Então a gente cai nisso. No CDHU, na época que eu trabalhei lá, você tinha a empresa que era projetista, a executora, a construtora, você tinha a projetista, você tinha a gerenciadora e depois chegava no CDHU. E depois a construtora tinha a empresa fiscalizadora. Então você tinha esses graus. Os únicos concursados eram do CDHU. Tudo isso para baixo era tudo com edital.
E aí você não tem... Aí a empresa, ela fica... Se eu não estou errado, era um contrato de 2 anos e renovável por mais 1 ano. Certo. Aí a empresa, sei lá, perdeu interesse, ou quebrou, ou saiu, sei lá, qualquer coisa, entra outra empresa, outro consórcio, aí de repente tem um consórcio trabalhando no norte do estado de São Paulo. Aí trocou, fizeram a licitação nova, troca a empresa e entra outra. Aí tudo aquilo que você tinha de conhecimento agregado vai embora. Aí essa empresa vai pro litoral. Ela sai daqui do norte de São Paulo e vai pro litoral. Aí litoral é outra realidade. Sim. E sendo que você tinha que ter, dentro da estrutura do CDHU, profissionais que a gente não perdesse esse histórico, né? Esse histórico, né? Essa expertise. E não acontecia de um mesmo grupo de empresas ter a fiscalizadora, a construtora, a projetista? Ah, acontecia. Num contrato ela era fiscalizadora, no outro contrato era... Assim, no norte de São Paulo era empresa projetista. No litoral ela é fiscalizadora. No Vale do Ribeira ela é gerenciadora. Isso aí menos mal. Pelo menos ela não fazia a segregação com tudo empresa do mesmo grupo, né? Não, isso não pode. Ainda bem. Aí tem essas... Mas assim, eu acho que nós temos que criar corpo técnico dentro do poder público para a gente poder pensar as cidades, planejar o Estado, planejar o país. Né? A gente não tem um projeto nacional de desenvolvimento, a gente não tem projeto de nada. A gente só vai fazendo e vai tocando. Não tem um eixo, um norte, um projeto disso, um planejamento de curto, médio e longo prazo. Nós não temos. A gente fica refém a cada 4 anos, fica trocando presidente. A gente... temos que ter políticas públicas que elas sejam perenes, que elas continuem, que elas ficam ali, ó. E não acontecer que daqui tem 4 anos, entra o governo, sai o outro, muda o nome, muda o aspecto. Então, quando você tem uma das coisas que nós... Vamos pegar o Plano Real. O Plano Real começou no governo do Itamar, passou Fernando Henrique 1, 2, Lula 1, 2, Dilma 1, 2, Temer, Bolsonaro e Lula de novo. Tá aí, 30... Agora, ontem... Nossa, verdade, né? Ontem, 32 anos. Isso é uma política pública. Eu duvido que alguém seja contra isso. A mesma coisa você chegar, por exemplo, o Bolsa Família. Embora tem gente que reclame, fala alguma coisa, mas é uma política pública que está aí. Temos que ter outras políticas públicas que façam as pessoas melhorarem de vida, ascenderem socialmente, para depender menos. Exato. Né? Eu acho que isso que falta. Tem muita gente que está acomodado de fato nos benefícios, mas tem muita gente que precisaria daquele start para conseguir sair e ter a sua autonomia. E não tem um projeto que faça isso de fato, né? Que vai te dar... Tem aquele pé de meia que ele vai dar um dinheirinho para o estudante, mas nunca vai virar um empreendimento. Nunca é muita coisa. Mas uma fração muito pequena vai virar um empreendimento, alguma coisa de fato, quando ele for se formar ali, né? O problema que a gente tem no decorrer desses... Desde de 89, de 90 para cá, a gente veio muito aquela coisa do faça você mesmo, do meritocracia, do faça você mesmo, do empreendedorismo, e viemos muito com isso daí. E não, tem que desmantelar a CLT, tem que acabar com ela, tudo e tal. Hoje a gente vive numa situação em que tudo isso que foi plantado lá atrás nós estamos colhendo agora. Então, o que aconteceu? O fato das pessoas foram desmantelando as relações trabalhistas, empresa e trabalhador, fez com que o trabalhador, o que ele fez? Ele falou assim, bom, o negócio é empreender. Exato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar uma lojinha virtual no Instagram e vender roupa. Aí nessa lojinha virtual do Instagram vender roupa, ou virar ou ser maquiadora, ou fazer pequenos reparos, o marido de aluguel, ou Uber, ou entrega de iFood, entrega de Mercado Livre. E foi
E essa falta de regulamentação criou um cenário que, para o empresário, isso é o caos. O empresário não se ligou nisso. Os empresários tudo, não, tem que ser mesmo, bora lá e tal. Virou caos. Porque hoje você tem problemas para contratar uma pessoa. Sim. Porque os salários, eles não subiram. Você vai contratar um assistente, um assistente administrativo, um caixa, um recepcionista, é 2.300. Esse é o salário na carteira. Uhum. Aí você entra com desconto. Ah, mas tem benefício, tem cesta básica, tem... Mas, cara, vai subir para sei lá, você pega lá, a pessoa tá lá 2.300 na carteira. Aí o cara olha e fala assim, bom, 2.300 na carteira, você descontado em 10% disso, porque o salário é baixo, vou ganhar 2. Aí ele vê o mercado e fala assim, bom, vou vender bolo, eu vou ter o custo aqui, o trabalho era o que eu quero, faço a minha renda do dia que eu quiser. Se eu trabalhar bastante, vou vender bastante, eu vou ganhar bastante. Se eu trabalhar pouco, eu vou vender pouco. Eu consigo regular meu horário. Aí o cara vai fazer um Uber. Aí o cara tira 4, 5 mil, 6 mil nisso daí. Sem débito nenhum de imposto, né, na fonte. Porque paga imposto, porque você vai comprar um copo, você paga, não tem jeito. Né? Mas ele na fonte você não tem imposto nenhum. E você passa a margem do imposto de renda. Porque o medo do pessoal, por exemplo, controlar o governo ficar olhando o PIX, é porque ele vai controlar o fluxo de dinheiro na conta, né? E aí vai cobrar o imposto de renda em cima daquilo. Sim. Então a pessoa ganha 5, 6 mil por mês. Como é que com 2 mil, com obrigação de cumprir horário das 8 às 5... Presencial, que o cara vai ter que sair de casa. Que eu vou ter que... E o horário de almoço dele, da meio-dia a 1, de segunda a sexta, muitas vezes de segunda a sábado. Como é que eu contrato alguém com isso daí? Competindo com essa forma de trabalho. O empresário está encalacrado. Sim. E o empresário ainda não acordou para isso. Para entender que o que foi feito em termos de reforma trabalhista, não, liberou geral, se eu quiser o contrato, se o funcionário quiser, ele pode negociar direto com o patrão. Cara, isso criou... A relação que você tinha, que era uma relação que a pessoa entrava na empresa, ela queria ficar a vida inteira lá na empresa e tal, acabou. O cara não tem mais esse vínculo. Trabalha 1 mês, 2 meses, daqui a pouco dá um pé. Você tem empresa de software, você vai contratar um cara, você vai contratar PJ. O cara, na hora que quiser ir embora, ele vai. Não, e tem um problema, que assim, para mim é a pior parte da pejotização. Eu vou lá, eu preciso de um engenheiro. Eu posso contratar o Elton CPF ou o Elton CNPJ. Aí eu falo, não, vou ser esperto, vou contratar o CNPJ, não quero o cara aqui me rendendo problema trabalhista. Uma vez que eu contrato o CNPJ... Não é o seu projeto, é o projeto da sua empresa. Uhum. Se você contratou um engenheiro recém-formado e colocou para fazer, eu não posso fazer nada. Uhum. E o empresário muitas vezes não percebe isso. Ele está contratando o CNPJ, ele não tem aquela pessoa disponível para a empresa dele. Ele tem uma empresa que, quando ela cresce um pouquinho, ela vai ter funcionários, naturalmente, é a expectativa de toda empresa. Sim. E ele pode estar pagando o mesmo preço e tendo o trabalho praticamente de um estagiário. Muitas vezes, de fato, de um estagiário. E é isso. E aí você tem essa... E aí, na hora que você arrebentou com essa relação capital-trabalho, aí virou isso que virou. Aí muita gente vai lá, culpa o Bolsa Família. Não é culpar o Bolsa Família porque o cara ganha 600 conto. Não, o cara que vive do benefício, ele não ia querer viver de um trabalho. Ele não quer, ele não gosta, ele não consegue, sei lá. Entendeu? Mas assim, se a gente não consegue viver com um salário mínimo, 600 conto. Não é por conta dos 600 reais. É essa circunstância que trouxe essa... E aí a pessoa entra no Cade Único, ela tem uma série de reduções de tarifa social, tal, gás, uma série energia de coisa. E tal, né? Aí o cara vai olhar e fala assim, porra, eu ganho 6 pau. Tenho esses benefícios aqui. Por que eu vou trabalhar por 2 conto, cara? Se eu ganho 6. Exato. Mesmo que não tivesse os benefícios,
cara ganha 6 mil no Uber. 5, 6 mil, ele vai trabalhar por 2. Não vai. Aí o que sobrou pro empresário? Ou ele aumenta... E faz o squeeze da margem dele. Ele aumenta o salário, ou ele sobe o salário, para poder agregar alguém e reter, tentar essas pessoas que querem um pouco mais de estabilidade. Né? Ou ele faz isso, mas eu te falo, mais de 30 anos batendo a cabeça para a gente ser empreendedor. Ou seja, esquece estabilidade, isso aí é coisa besteira. Você tem que ter autonomia, depender de você mesmo, né? Você tem que se libertar da SLT. Meu... Aí você pega alguém que, de repente, a pessoa fala assim, não, tudo bem, eu quero uma estabilidade, eu quero todo mês saber que eu tenho para ganhar, ok. Ou então, se eu for mandado embora, eu tenho fundo de garantia, eu tenho 13º, tenho férias, né? Só que esse tipo de pessoa, ela acaba estudando igual doido para passar no concurso público. Sim. Então, o privado perdeu essa mão de obra. E aí todo mundo põe a culpa na geração Z e tal, tudo. Mas lógico, cara, você vem... Quem nasceu em 90 tá com 34 anos, 36 anos hoje. E ele foi crescendo, ouvindo esse discurso. Quando chegou hoje aqui, amigo, não quero saber trabalhar. Quer cumprir horário? Para! Ou o cara já pensa aquilo que eu falei. A gente entra já com aquela cabeça de pensar de ser patrão, ser dono, né? Sim. Então, isso é uma discussão que nós temos que fazer, uma discussão muito séria no país, de fazer um pacto social nesse sentido, de valorizar o emprego formal, de valorizar a relação formal de trabalho e tentar diminuir como é que fala? Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Principalmente para mim, o que acho que deveria diminuir é a burocracia, né? Para contratar, mandar embora, é tudo muito difícil. Mas eu falo assim, você tinha que ter... formalizar mais, ter essa relação mais formal. Sim. E o charme, né? Não é charme, não seria essa palavra. Mas o glamour, né? Da pessoa ser empreendedora, de querer chegar e, tipo, a pessoa não tem que querer isso. Ela tem que querer ser empreendedor? Beleza, ótimo. Gerar emprego, renda. E eu tenho que ter investimento nisso para que a pessoa consiga crescer. Só que, cara, vai montar uma empresa aqui e vai tentar crescer. Não é para todo mundo. É difícil. Muita gente que começa não tem o perfil sequer. Porque aqui a gente tem, por a gente não ter projeto, isso seria um instrumento muito importante de ascensão social. Mas ascender socialmente aqui nesse país, meu... sempre é uma galera aqui em cima empurrando a galera para baixo e que ela fique lá embaixo. Um ou outro. Quando eu falo um ou outro... Elton, mas tem muita gente que ganha muito dinheiro aqui. Sim, tem muita gente que ganha muito dinheiro aqui. Se você pegar nos 200 e quase 300 milhões de habitantes, se você pegar 3 milhões, é gente pra caramba. Sim. Mas é uma fração perto dos 300. O que eu acho assim, que é um problema, é que a partir do momento que você fala, eu tenho uma empresa, o cara acha que é uma empresa, faturando 50 milhões, você tá lá andando de carro importado, você mora numa mansão. Isso é uma outra fração muito pequena, a empresa que deu certo ao ponto do cara crescer. Muitas vezes o cara fala, eu faturo 20 mil reais, faturo 30 mil reais, os caras, tá rico, ganha 20 mil, ganha 30 mil. Mas não, é aquilo que a gente conversou no começo aqui, dos 40%. Então, se você tem 30 mil, 40% é 6, não é? 40 de 30? É. É. Então, você tem 6 mil para pagar os impostos e tudo? Dá... 10% daria... 10% é 3. 3, 6, 9, 12. 12 mil. Você vai... É o dobro do que eu tinha falado. Você vai ter que pagar os impostos, você vai ter que tirar... 12... Bruto. Bruto. Aí você tira o imposto, é os 6, 7 mil, mais ou menos. Exato. E assim, você tá nos 6 mil. Só que uma vez que cai de 30 para 20, reduz o imposto, beleza, porque é percentual, naturalmente,
mas você continua pagando funcionário. Você tem um funcionário de R$2.000 de salário, ele está te custando uns 3.800, 3.600. Isso você me falou um ponto disso que eu falei da questão do pacto, de fazer um pacto social. Governo, trabalhadores e empresas. Uhum. A gente tem que chegar e tornar menos atrativo essa questão da uberização. Tem que ser menos atrativo. Sim. Não pode chegar e estar do jeito que está. Ah, mas vai faltar Uber. Não, não vai faltar. Não vai faltar. Sempre vai ter. Essa conversa de que, mas se eu vou burocratizar. Não, não vai burocratizar. Você precisa tornar menos atrativo isso. Você tem que tornar atrativo a relação patrão-empregado. Ela tem que ser atrativa. Ela tem que chegar... Você tem que fazer formas de fazer com que esse trabalhador consiga ganhar mais, porque passa muito pela valorização do salário. Não podemos se iludir em relação a isso. Não adianta, mas porra, vai mexer na minha margem e tal, tudo e tal. Não. Por isso você tem que fazer um pactuar. Aí você tem que verificar imposto, tributação, burocratização, diminuir os encargos trabalhistas, diminuir as reclamações trabalhistas. Tem um monte de situações que você tem que ir mexendo. Por isso que eu falei, repactuar até para as novas tecnologias. Não estou falando de voltar ao que era CLT antigamente, dos anos 30, né, do Getúlio Vargas. Mas nós precisamos chegar e ter um repacto disso daí. Tem modalidades de trabalho, por exemplo, remoto, que você vai ter, ok, mas cara, tem que ter um vínculo com essa empresa. Não um contrato de prestação de serviço. Não pode ser isso, cara. E outra, geralmente o contrato de prestação de serviço é 1 ano. Antes você tinha emprego de 20 anos. Pô, eu tenho um trabalho também, CLT, 22 anos. 22 eu anos tenho que pegar, por exemplo, eu fui esses dias na Assembleia dos Engenheiros da Scania, né? Você tem que ver o orgulho do pessoal trabalhar lá. Tem que ter isso. Mas tem que ter isso na padaria, tem que ter isso no mercado, tem que ter isso. Só que a gente não tem. Não tem porque a gente não tem um projeto de país. A gente não sabe por que rumo que nós vamos. A gente não tem ideia do para onde a gente quer chegar. É cada um puxando de um jeito. Né? Então, assim, tem gente que defende que intervenção de país estrangeiro aqui. Então, assim, pô, cara, não podemos chegar a fazer uns negócios desses. A gente tem que simplesmente chegar a organizar essa bagunça. A única vez que tentaram organizar essa bagunça foi quando teve a Revolução de 30. Mas tivemos 15 anos de ditadura ali no lombo do povo. Né? Eu sou a favor da ditadura? Claro que não. Por isso que eu falo de fazer um pacto. Um pacto social. Você entra patrão, empregado, governo, e moldar essas relações e ajustar e adequar e modernizar isso. Sim. Não simplesmente fizeram a reforma trabalhista de qualquer jeito. Que você coloca aquele serviço intermitente, você joga... Agora tá lá, sentadinho, não sei se é o Gilmar Mendes ou o Xandão, que tá sentado em cima lá da pejotização. Se o Supremo falar que tá liberado, acabou o CLT no país. E aí, essa relação que as pessoas têm, já era. Aí, para as empresas, isso é terrível. É um negócio assim que assim, é algo... nós vamos voltar, retroceder para uma época que cara, é colonial. Vai retroceder porque a relação... ela vai simplesmente deixar de existir qualquer relação. Uhum. Para eu poder contratar alguém, mas vai ser uma dificuldade imensa. Ou vai ser gente muito no começo de carreira, que está precisando de pegar bagagem, mas na hora que pegar bagagem dá no pé. Ou eu vou ter que fazer. E pegando em começo de carreira, você nunca vai ter a seniorização, né, daquele funcionário. Você nunca vai ter um cara que você fala, não, este é de confiança. Até voltando um pouquinho para o tema da engenharia, qual é a dificuldade de quem começa agora na engenharia? O cara que acabou de se formar, qual que é a dificuldade? Porque, assim, é até uma piada que o pessoal fala, né? Tipo, se formou engenheiro, beleza, já se inscreveu no Uber e tal. Porque dizem que o começo de carreira é muito difícil para o engenheiro. É de fato? Ele é um começo de carreira assim, bem complicado mesmo. E dependendo da engenharia que você for, é muito complicado.
Então, por exemplo, se eu for fazer uma engenharia de automação, aí me formei em engenharia de automação, fiquei feliz, fui lá, graduei, tudo e tal, pô, que bacana, mas eu fiz uma faculdade particular em que metade do meu curso é à distância. Já Ninguém começa contrata, errado. né? Ninguém contrata. Aí você vem, porque assim, o maior instrumento de ascensão social nesse país é o ensino da engenharia, que você sai de repente, de um salário de R$3.000, 4.000, um exemplo, e passa para 12, porque você tem um diploma e para você ser contratado, você tem um piso mínimo. Certo. E tem que lembrar, piso salarial de engenheiro é mínimo. Mínimo, não é o máximo, é mínimo. Então, no mínimo, R$12.000. Então, você tem... O salário sai de 3 para 12. Você ganha 4 vezes mais. Então, você pega um elevador, pum, de uma hora para outra. Sim. Só que o problema é que você tem uma fiscalização ineficiente por parte dos conselhos de engenharia em relação aos cursos de engenharia. Eu não estou falando para acabar com os cursos. Não, eu quero que forme cada vez mais engenheiro. Isso era outra coisa porque que eu ia nós também. falta engenheiro. Se fizer um trabalho sério de desenvolvimento econômico, se tiver um plano de desenvolvimento desse país, vai faltar engenheiro. Se esse país começa a crescer 3% ao ano, em 5, 6 anos nós já estamos sem engenheiro. Mas assim, vai faltar global ou vai faltar engenheiro capacitado, competente de fato? Não, vai faltar global. Hoje falta engenheiro capacitado. Hoje a gente tem problemas seríssimos de formação. De engenheiro que sai, engenheiro civil que sai de uma faculdade ainda fala no cano. Entendeu? De chegando e com aquele linguajar do leigo. Gente que sabe que não consegue ler uma planta, nem um projeto. Que você dá um projeto de estruturas para ele, uma armadura, o cara não sabe ler. Mas isso em toda a profissão. Não, entendeu? Não pode. A gente tem que ter pessoas capacitadas para isso. A gente tem que ter formas de você pegar... Isso eu estou pegando no civil, tá? Porque o civil, normalmente ele se forma, ele vai para o mercado. Ele tem mercado. Tem campo, né? Mesmo os de faculdade mais ou menos, porque você tem uma indústria de construção civil muito forte aqui no país. E ela ainda é muito artesanal. Então, Sim. você precisa do profissional. Mas tem muitos que não conseguem se inserir. E é uma tristeza. Isso gera uma geração frustrada. Em que você se forma engenheiro e você não consegue trabalhar como engenheiro. É. Que é onde vai vir o Uber e tal, tudo e tal. Aí você pega um cara altamente... De novo, engenharia de automação... Engenharia aeronáutica, cara, tem meia dúzia de empresas para o cara trabalhar. Ou esse ou vai para o mercado financeiro, ou vai embora do país. Entendeu? Você tem que ter desenvolvimento econômico atrelado. Uhum. Mas e não adianta só formar engenheiros. Eu tenho que ter uma indústria que dê vazão a esses advogados. Que precise desses engenheiros. Advogados não engenheiros. Porque assim, senão eles vão embora. Na UFABC o que mais tem é de engenheiro que forma e vai embora. Ou contrata, uma multinacional vem, contrata para trabalhar aqui no Brasil, vê que dá certo, cata os melhores e leva embora. Ou você vê um Itaú que vai lá, bate na porta ali, precisa de engenheiro. Você é bom na matemática, então venha, né? Porque a gente é bom em resolver problemas, a gente é bom a gente tem uma visão sistêmica do todo, Sim. A gente é bom em resolver problema, raciocínio lógico, não é mais disciplinado. O engenheiro é. Então, assim, nós precisamos chegar e ter como base, né, levar a engenharia para o povo. Levando a engenharia para o povo, vão vir mais engenheiros, ajustar essa questão do ensino da engenharia, deixar ela mais palatável à população, para tirar esse medo da matemática e o medo da física. Uhum. Que a partir do momento que a pessoa começa... eu falo pelo meu filho. Meu filho sempre gostou de humanas, eu também. Sempre foi um cara de humanas. Eu amava história e geografia. Detestava matemática. Quando eu fiz o técnico, que comecei a pegar aquelas coisas todas de física e aplicar na prática, caramba! O negócio fez assim, pum! Entendeu? Você olha, caramba, é assim.
Só que se torna quase simples, né? Só que você passa 2 anos sendo massacrado por cálculo 1, 2, 3, 4, álgebra linear, cálculo de cálculo LCV, né? Cálculo vetorial, geometria analítica, geometria descritiva. Né? Você passa física 1, 2, 3, 4. Teoria das estruturas 1, 2, 3. Aí você, aquele mundo, mecânica dos fluidos e aquele monte de coisa que tudo em 2 anos, cara, corta metade dos alunos. Então tem que, no meio, inserir coisas relacionadas à engenharia, mas com práticas. Então, por exemplo, eu tinha matéria lá em Minas, estudando na UENG, né? Na Universidade do Estado de Minas Gerais, lá em Passos. E tinha teoria das técnicas de edificações, 1, 2, 3 e 4, que é onde você já vinha... Já via aquilo na prática funcionando. Já, né? Entendeu? Então, você dava uma aliviada na tensão da matemática ali. E aí, assim, a gente... E a gente precisa fazer isso. Precisamos formar mais engenheiros, mas não precisamos dar vazão para esses engenheiros e que eles fiquem aqui. Para pegar esse capital intelectual e ser usado aqui. Para isso, eu preciso de políticas públicas de desenvolvimento que desenvolvam a indústria brasileira, que protejam a indústria brasileira, que protejam o empresário brasileiro. O empresário brasileiro precisa de proteção, mas não é aquela proteção que fecha o mercado e não pode entrar nada. Não é isso. Nós precisamos que os governos comprem preferencialmente não, obrigatoriamente de indústria brasileira. É uma vergonha a gente chegar e ter que ficar importando respirador, importar máscara na época do Covid. A gente compra tudo de fora. A gente fica dependendo da China para tudo. A gente vai comprar essa camisa tem que trazer de fora. Ah, mas a China é mais barato. Amigo, produz aqui. Em escala. Pega essa América Latina toda. Né? Pega essa América Latina toda e os países da África que vende para eles o que a China fez, o crescimento dela, não foi vendendo para a Europa, foi vendendo para pobre, cara. Então, assim, pega os exemplos que tem de bom, vamos tocar aqui dentro de um projeto de desenvolvimento. Nós vamos absorver toda essa mão de obra. Senão a gente vai... Nós estamos indo muito para um caminho de virar uma Cuba com profissionais extremamente qualificados, mas você não consegue usar. Pouco, O cara, entendeu? Então, nós estamos indo para esse caminho, que é o caminho do engenheiro virar Uber. Sim. Mas não tem engenheiro, psicólogo, tem outro, terapeuta ocupacional, tem um monte de outras profissões que a gente não consegue absorver. A gente tem um SUS que, em termos de atendimento, é o maior do mundo. Só que a seringa é importada, o remédio é importado, a agulha é importada, a luva. Não, nós temos que catar isso aqui e falar, vem cá, vamos produzir tudo aqui agora. Governo, você vai comprar na indústria brasileira. Ah, mas não tem como. Nós vamos desenvolver. Não tem como? Pô, tu precisa de uma indústria que faça esse tipo de copo. Tá bom, então eu vou dar isenção, vou dar subsídio, vou pegar... Para que essa indústria comece a fazer alguma coisa. Numa situação muito extrema, montar uma estatal. O que eu acho assim complicado de dar uma proteção para a indústria é que assim, você fala, eu vou fechar o mercado, você não importa copo mais. A indústria nacional faz o quê? Taca o preço lá para cima. Não, mas aí é por isso que eu estou falando que o mercado está aberto. Está livre. Sim. Continua importando, com livre concorrência, ok. Mas o Estado, as compras governamentais, serem feitas de empresas brasileiras. Entendeu? Então você vai ter acesso ao seu vinho importado. Você vai ter acesso ao seu celular importado. Você vai ter acesso a carros importados. E tá tudo certo. Se você trabalha e ganha para isso, consegue comprar, ok. É direito seu. Sim. E é bom que tenha essa concorrência no mercado, porque o seu bolso vai agradecer. Agora, na compra governamental é outro papo. Aí a compra governamental ela tem que estimular a minha indústria. Se você vai pegar a NASA, ela vai comprar da onde os componentes dos satélites dos Estados Unidos? Obviamente não vai ser do Brasil, né? Entendeu? E nem da China. Exato. Pior da China. Eles vão comprar de lá, eles vão produzir, desenvolver e fazer lá.
Então, o Elon Musk, toda a tecnologia que está sendo desenvolvida, que ele está fazendo, satélite, não sei o quê, tá, um monte de coisa, é tudo o governo injetando dinheiro na área militar que virou a internet. A internet era uma coisa militar, que é dinheiro do Estado. Então, assim, o Estado ele tem que ter... Ah, mas, Elton, vai ser tudo do Estado? Não. Mas o Estado ele tem que ser o indutor do desenvolvimento daquele país dentro de um projeto. Então, assim, não dá para simplesmente... Ah, mas se eu quiser importar luva cirúrgica, produz aqui, faz esse preço baixar. Pô, mas o insumo é caro, faz aqui. Esse país é imenso. É imenso. Já foi o grande produtor de borracha, né, do mundo? Esse país é imenso. Tem condições de chegar... E outra coisa também, que a gente fica à mercê do valor internacional, né? Então, o preço do café aqui, ele depende do preço do café lá de fora. Exato. Pô, cara, mas eu sou o maior produtor de café do mundo. Por que eu tenho que pagar caro nesse café? Ah, porque não? Porque na Bolsa de Nova York o café está cotado até... O problema de Nova York, não nosso. Então, essas situações... Por exemplo, o governo chegar a fazer estoques reguladores de comida, dar preferência nisso, pegar veículos, caminhões, que a gente tem uma base de caminhões imensa, né? Então, pô, tá levando comida isenta de pedágio. Dá isenção. O cara tá levando comida, gente. Isenta de pedágio para baratear o custo da comida para vir mais barato. É curioso, inclusive, licitação, né? Licitação paga imposto. Cara, é o próprio órgão que recebe o imposto, muitas vezes, que está comprando o item. Cara. Então, isenta de imposto. Você tem questões aqui no Brasil que você tem que olhar, por exemplo, municípios que estão atolados em dívida, mas a dívida da maioria dos municípios é a dívida com o governo federal, de recurso de dinheiro do governo federal para investimento ali no município. Mas, cara, se o município ele pega um dinheiro do governo federal para poder fazer um investimento numa urbanização de favela, por que eu tenho que devolver esse dinheiro, cara? Por que não vem a fundo perdido? Por que eu tenho que mandar de volta? Ah, não, mas é porque veio via Caixa. A Caixa é banco. É banco público. Sabe? Então, essas coisas... Cria-se um fundo para isso, se for o caso. Essas coisas que a gente tem que chegar e olhar, porque se de repente dá um problema num banco qualquer, o governo vai lá e socorre. E dane-se. Então, assim, pô, são situações que a gente tem que chegar e dentro desse planejamento de país... que a gente pode que a engenharia ela pode entrar muito forte em relação a isso. Por isso que nós engenheiros nós temos que entrar nesse meio. Nós temos que chegar e ocupar esses espaços de poder. Nós temos que chegar e entrar com tudo nessa questão política. Por quê? Porque a nossa categoria ela tem que vir com esse viés de resolver problema, não de ficar fazendo, olha, não, peraí, não, vamos lá para resolver. Porque assim temos todo esse potencial. O Brasil é imenso. O povo tem muita gente. A educação daqui do país, querendo ou não, melhorou. Tem mais pessoas formadas. Tem mais pesquisa e inovação do que tinha antes. Só que nós temos que olhar para dentro e falar assim, o que eu consigo de potencial de crescimento para a gente desenvolver a indústria? Agroindústria. Por que eu tenho que ir lá, produzir meu café, vender o grão, manda o grão lá para a Europa vai lá e mete uma cápsula e compra e vende para mim, mais caro. O café é feito aqui, pô. Ele só é negociado a título lá e é entregue aqui da mesma forma. Então, por que não... Gente, fazer uma cápsula. O que tem de... É fazer um molde de plástico, produzir o pó, envasar ali, colocar uma tampa e já era. Já era. O que tem de tecnologia nisso? A gente não faz. Entendeu? Então, essas coisas que eu fico... Assim, que nós temos que chegar aí, o país tem que olhar para isso e, de repente, falar assim, Elton, mas nós vamos continuar dependente dos celulares de fora. Vai ter um monte de coisa que nós vamos continuar dependendo. De fato. Só que isso já é um pontapé, um início. E aí, depois disso, gerando recursos, gerando dinheiro, gerando emprego, gerando demanda, vai vir o governo olhando e falando assim, agora chegou a vez da gente desenvolver tecnologia brasileira em
de geolocalização. Certo. Que a gente não tem. Não tem. A gente usa dos Estados Unidos. Se o Trump olhar para nós e falar assim, ó, corta. Cortou, já Cortou. Acabou o Waze, acabou o Uber. Acabou o Waze, acabou tudo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que chegar e fazer, ter esses... O país tem que ter um norte, um rumo para onde ir. Entendeu? E, paralelo a isso, a gente precisa também se enxergar enquanto nação, enquanto povo brasileiro. E não... E começar a entender que, mesmo eu não gostando de determinadas culturas, determinadas coisas, faz parte daqui. Entendeu? E a gente tem que nos entendermos enquanto isso, enquanto a gente essa mistura de raças, de culturas, de pessoas do mundo todo. A gente precisa também se enxergar enquanto povo. Mas isso... é outro ponto. É outra questão. Uma coisa que eu queria voltar lá no começo da nossa conversa é como que a gente estava falando, né, dos engenheiros recém-formados e tal, como que o engenheiro acessa aquele hub de serviços do sindicato? Isso é uma coisa que eu quero até deixar um corte, porque muita gente não sabe, né? Assim, o sindicato ele tem um portal Casa do Engenheiro e ele tem uma série de benefícios para o associado, né? Então, falando um pouquinho do sindicato. O associado ele tem acesso... Nós temos 25 subsedes no estado de São Paulo inteiro. Dessas 25, a gente tem... Acho que são 9 ou 10. Acho que são 10. Subsedes com capacidade para poder colocar... fazer coworking, startups e tal, tudo e tal. A gente consegue colocar isso. A gente tem... O sindicato ele tem esse portal Casa do Engenheiro, que é o portal de negócios, né? Tá aprovado a gente chegar e fazer isso, a gente está viabilizando custos, a gente fazer o CESP Conecta, que seria um hub de negócios na internet. De fazer essa aproximação, RHs, com currículos, porque você tem que pensar em engenharia, você tem que pensar no sindicato de engenheiros. Sim. O sindicato de engenheiros, ele não... uma das coisas que é fundamental. A gente não é ligado a nenhuma central sindical. Então, interferência político-partidária é zero. Não existe, certo. Isso já é um grande avanço. É zero. Eu posso votar no Lula, posso votar no Bolsonaro, posso votar em quem eu quiser. No Renan, no Ciro, não interessa. O que interessa é a gente estar aqui lutando pela categoria, pela engenharia. O sindicato ele faz várias atividades de aperfeiçoamento e aprimoramento. Então, por exemplo, semana passada mesmo a gente estava discutindo a questão da eliminação desses fios aéreos e a gente passar tudo na rua, aí falando questões técnicas, de recursos, questões políticas, enfim. Teve um seminário sobre o Evitol, que é aquele veículo, o drone, né, o carro de voador, transporte de passageiros, né? Que a gente estava discutindo como é que vai ser regulamentado, o tipo de carro, como é que vai ser feito e tal, porque você tem helicóptero, você tem isso, você tem aquilo, não sei o quê, trajeto e tal. Tava a ANAC, tava a Infraero, tava a Aeronáutica, todo mundo sentado discutindo aquilo lá. Então a gente tem uma revista chamada Cresce Brasil, que também dá o nosso... A cada 2 anos a gente faz uma revisão, saiu uma nova agora, e dando as nossas sugestões para os políticos, né? Mas agora, pegando essa questão dos negócios, uma das coisas que a gente está querendo já... Estamos trabalhando para isso, é montar essas reuniões de network, né? Certo. Que hoje está em moda, né? Tem gente paga caro para caramba aquilo. E a gente fazer isso para os associados. Para que a gente consiga fazer esse link entre os engenheiros das suas mais variadas atividades. Porque eu, por exemplo, enquanto engenheiro civil, eu vou fazer um prédio de apartamentos, que seja, eu tenho que ter elevador. Muitas vezes eu tenho que ter escada enclausurada. Vai ter que fazer a pressurização de escada. As instalações. Gás, elétrica, tudo, né? E você tem vários engenheiros, mesmo dentro da civil, você tem quem faz projeto, quem executa elétrica, quem executa instalação,
quem executa a SPDA, quem faz a alvenaria, quem faz estrutura, quem faz fundação. Então você... vai precisar do outro, né? Vai precisar de um contato, de fato. Até porque isso cria um espírito de corpo. Coisa que a engenharia ela é famosa por não ter. Né? Cada um por si. Não, a gente tem que entender que o A é bom nisso, o B é bom nisso, o C é bom nisso. Então vamos juntar aqui todo mundo e fazer um bom trabalho para que o cliente fique satisfeito no final, porque no final é isso. Né? Você precisa de um cliente satisfeito. Você faz software, beleza, ok. Eu não faço. Pô, preciso de software. Ô, Renato, beleza, ó. Vou indicar o Renato. Renato, ó, tem um cliente meu que precisa de um software de gestão assim, assim. Eu indico, aí você vai vender seu produto, vai trabalhar com o cara. E tem que ser isso, entendeu? Então, a gente faz essas reuniões de network. Em Santo André mesmo, a gente tem até a gente está montando um grupo de mulheres empreendedoras, né, dentro da nossa sede. Ontem mesmo eu estava em reunião com uma empresa de isolamento térmico, que ela está querendo fazer uma série de workshops no ABC, levar não só ABC, Capital, aproveitar as universidades que nós temos relação, né, Federal da ABC, a Mauá, a FEI, a Anhanguera, enfim, todas essas faculdades para a gente poder fazer essa aproximação das empresas com os alunos. Né? Então, o sindicato de engenharia, pura e simplesmente de trabalhadores, ele tem que também, ele cada vez mais ele precisa se tornar um hub de negócios. A gente precisa cada vez mais ser atrativo para essas pessoas, porque os engenheiros é aquilo que eu falei lá no começo. Ele é formado para ser profissional liberal. Ele é formado para ser patrão, para ser chefe. Ele não é formado... Para viver em grupo, né? Não, para ser subordinado. Ele não é formado. Ele não consegue, não está nele, entendeu? E agora, assim, a gente já está caminhando para o final. Uma pergunta pessoal minha. Até o ministro André Mendonça do STF suspendeu, né, as multas da NR1 de psicossocial agora. Você chegou a ver na prática isso, como que ia funcionar numa obra, por exemplo? Porque você tem lá 60 pessoas, 80 pessoas trabalhando e, em tese, a NR1 deveria cobrar o acompanhamento psicossocial de todo mundo. Como que o pessoal estava fazendo para botar esses profissionais que estão lá em campo, na obra, para responder questionário de NR1? Chegou a ver em algum lugar? Cara, quem toca isso daí é a parte da segurança do trabalho, né? Então, os engenheiros de segurança do trabalho que tinha essa missão. Né? Então, você vai fazer aquela coisa. Você tem... Só que quando você coloca um negócio desse, as empresas que prestam esse tipo de serviço de segurança do trabalho, você vai fazer exame admissional, exame periódico, então, normalmente cai nelas. Elas não têm estrutura para suportar isso daí. Exato. Elas não conseguem. Então, assim, você tem que ter... Ótimo, excelente que tenha isso. Isso é muito importante, ainda mais depois da pandemia. Cada vez a gente tem problemas muito sérios em relação a isso, até por conta da questões de ansiedade, síndrome do pânico, burnout, um monte de outras coisas que há 20 anos atrás a gente nem ouvia falar. Nem existia. Porque veio com o smartphone. Hoje tudo você fica tenso, você fica bravo, você se estressa, você xinga, porque tá ali, vem, né? E os algoritmos gostam de uma treta e o ser humano também gosta de uma treta. Exato. Né? Não à toa que Notícias Populares, quando era pequeno, eram os jornais mais vendidos. O pessoal gosta de ver essas coisas. O ser humano se sente... É uma curiosidade, né, do ser humano. Só que isso, cara, arrebenta com a cabeça da pessoa. Né? Aí ela tem, não só isso, o nível de endividamento das famílias é muito alto. A facilidade e o acesso a casas de apostas, acesso a empréstimos bancários com juros
exorbitantes que a gente... Que hoje você até usa como garantia o fundo de garantia de serviço. Cara. Isso é um absurdo. Isso é de uma excrescência assim que... Enfim, mas o que... Aí depois, dentro de um governo que fala que defende os trabalhadores, isso é para... Olha, enfim. Né? E aí é necessário, sim. Só que você tem que ter uma maneira adequada de implementar isso. Né? Mas, Elton, se não implementar, não vai andar. Você tem que vir, blum, jogar isso aí, porque no Brasil funciona desse jeito. Sim, a gente entende que funciona dessa maneira. Mas você precisa de, por exemplo, a fiscalização do Ministério do Trabalho. Ele vai lá, vai autuar aquela empresa por NR1, você não pode já chegando socando multa. Sim. Porque você tem que ter um período de implantação. Assim, olha, mas os empresários tiveram X tempo para implantar. Eles não vão implantar, não vai de boas assim, só empresa grande, multinacional, os pequenos vão. Então, você tem que vir a fiscalização ela tem que vir no sentido mais de orientar de começo, entender, pedir, aí manda uma notificação, manda a segunda, depois vai virar multa. E não já vindo na jugular do empresário. E o que eu achei mais... que de fato foi o que suspendeu as multas, né? O que fez o ministro conceder a liminar, é que a empresa tem que identificar e coibir os problemas de saúde mental. Não tem como. Como que você vai identificar, cara? Não dá para você formalizar um único instrumento, porque o cara que trabalha no escritório tem um risco, o cara que é caminhoneiro tem outro, o cara que está na obra tem outro. E como eu acabei de falar, você tem questões de... Igual eu falei, por exemplo, smartphone. Aconteceu lá o terremoto na Venezuela. Aí o cara recebe aquilo. Aí o cara começa a ver foto ali. Paralela a isso, a esposa dele está doente. Aí ele vê aquele monte de coisa ruim e ele está vivenciando um momento ruim e junto com isso ele está endividado. E às vezes tem um filho que está nas drogas. Vai empilhando, né? Todas essas coisas, elas não são identificáveis dentro do ambiente de trabalho. Como é que eu vou saber disso? Eu tenho que ter um acompanhamento psicológico para e passo ali. Não é... a pessoa... É diferente, por exemplo, você tem uma enfermeira do trabalho numa determinada empresa em que o cara se machucou, está doente, ele vai lá e passa ali. Ele tem uma situação que, de repente, o técnico de segurança ele vai procurar o técnico de segurança. Não, cara, isso é uma questão muito íntima. A maioria não quer compartilhar com a empresa, inclusive. Entendeu? Então, assim, e é uma situação que tira o cara da produtividade dele. Uma das ações que foram feitas, que eu acho que é muito importante nesse sentido, é essa que está discutindo no Senado, essa redução do 6x1 passar 5x2. Você tem mais tempo de folga, trabalha menos, você consegue ter um tempo para se tratar, para se cuidar melhor. Só que para as empresas, mas mesmo assim, isso é um passo. Né? Mas para as empresas poderem adotar plenamente essa questão, elas precisam ter uma estrutura. E essa estrutura ela tem que vir, ela pode até, de repente, os sindicatos patronais se organizarem, contratar as empresas, melhorar essas estruturas, para que seus trabalhadores, os trabalhadores das empresas vinculadas a esses sindicatos patronais, eles possam ter um pouco de auxílio, né? Porque a empresa não dá conta, cara. Você tem, sei lá, cara, uma obra de... Você vai ter uma obra de 700 mil funcionários no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então você tem obra que chega a 5 mil funcionários. Como é que você vai fazer com 5 mil? Não dá. Não dá, é inviável. Entendeu? Não tem impossível. Aí você, mas aplica teste, faz não sei o quê. Amigo... E aí, igual a gente está falando, uma coisa muito... Às vezes, de repente,
problema não está no trabalho, está fora. Exato. E aí complica. Né? O que você precisa ter, lógico, numa seleção, colocar isso. Verificar o perfil psicológico, entender, mapear, tudo. Ok, beleza. Aí você já sabe, opa, isso aqui eu preciso ter um pouquinho mais de atenção. Mas a maioria, assim, é que eu não tenho, eu vou falar, é um chute. Né? O meu chute é que a maioria dos problemas psicológicos não são acarretados por problemas do trabalho, e sim questões externas. Se você está lá negativo, 20 mil reais no seu cheque especial, você não vai conseguir trabalhar com a cabeça. Não vai ter trabalho que vai te sossegar, né? Não vai. Elton, a gente já está caminhando para o final. Eu queria perguntar se você tem algum recado para deixar para o pessoal, alguma mensagem? Eu tenho sim, eu queria, olhando aqui para a câmera, queria só agradecer você, equipe técnica, aqui, o pessoal que está aqui, agradecer quem está assistindo e falar assim, gente, precisamos falar mais sobre engenharia. A engenharia ela tem que ser... E ouvir mais os engenheiros. Essa categoria, né, ela precisa de ser mais valorizada. E você, engenheiro, você, arquiteto, técnico, tecnólogo, você faz parte disso. Você precisa trabalhar para a valorização. Né? Nós precisamos nos organizar, né, para que a gente possa ser ouvido, para que a gente possa levar a engenharia para a população, para que a gente possa fazer com que todas as pessoas tenham acesso. Você não vai perder dinheiro se o povo começar a ter acesso na engenharia pública, universal e gratuita, porque esse é o objetivo. Que a engenharia, como direito, ela tem que ser pública, universal e gratuita. Você não vai perder clientes. Muito pelo contrário, você vai ganhar mais. Porque a partir do momento que as pessoas têm acesso a esse serviço, elas vão ver a diferença que isso faz na vida delas. E a maior parte de problemas nas cidades, de doenças, de questões de segurança, tudo isso passa pela engenharia. A engenharia é fundamental na vida do povo. Né? Então, convoco vocês, venham conhecer os sindicatos de engenheiros. A nossa sede fica na Rua Doc Lobo, número 15, em Santo André, na regional nossa. Pô, se é da capital, fica na Rua Genebra, ali do lado da Câmara Municipal. Participe, vem junto. Tenho certeza que você não vai se arrepender disso. A sociedade toda agradece quando tem engenheiros. As maiores economias do mundo são formadas por engenheiros e o Brasil tem um potencial muito grande de voltar a ser protagonista nessa área no mundo. Maravilha. Muito obrigado pela presença, muito obrigado ao pessoal que assistiu, que está aqui com a gente e muito obrigado principalmente pela aula de engenharia. Aprendi muita coisa hoje. Estou à disposição. Qualquer hora que me chamar aí, sempre a gente que puder, está convidado. Muito obrigado. Obrigado a você.